E aí, tudo certo? Hoje eu vim aqui para te mostrar e para te introduzir no mundo dos intervalos nomeados. Ou seja, nós vamos dizer para o Excel, nós vamos chamar determinadas sequências de células ou mesmo endereços específicos por um determinado nome. Para que isso te ajuda? Bom, em primeiro lugar, quando você tem planilhas grandes, e você tem, por exemplo, índices fixos, um imposto, imposto de renda, INSS, FGTS, cota patronal, qualquer coisa do tipo, às vezes ficaria mais fácil você colocar um nome para este dado do que você eventualmente ficar cada vez procurando o endereço da célula K35, por exemplo. Então fica muito mais fácil você procurar, por exemplo, INSS ou imposto de renda retido na fonte, ou cota patronal, ou comissão, do que eventualmente você procurar o endereço da célula J32, enfim, G335, enfim, qualquer coisa. Então é muito mais fácil você, para colocar uma fórmula, para colocar um valor, um índice, digitar um nome de uma célula. Perfeito? Então vamos para a aula aí. Esquece essa parte teórica inicial e vamos para a parte prática que é legal então. Exemplinho inicial aqui. Tabelinha, se você já não viu essa aqui, é porque você andou deixando de ver algumas aulas que tem aí no canal. Então, dá uma olhada aí, na descrição do vídeo tem uma série de aulas. E também entra no canal ali e dá uma olhada. Enfim, nós temos aqui, por exemplo, ó, um imposto. Está na mesma célula e tal, nós poderíamos aqui calcular o imposto, fazer simplesmente igual e clicarmos aqui e está tudo certo e fazermos uma multiplicação aqui e beleza, temos os R$ 10 ali dos 10% de imposto. Ah, Celso, que imposto é esse? Não importa, aqui é só o exemplo. Só que tem um detalhe, se nós clicarmos aqui para baixo, observa que já começa aqui um problema, que é o que? O Excel transformou isso aqui em referências relativas. Ou seja, observa aqui na barra de fórmulas. De E4 ele pulou para E5 e assim sucessivamente aqui o endereço da célula. Então já começa por aí. Claro que nós poderíamos ter vindo aqui, editado e colocado aqui F4 e transformado em referência absoluta. Tá, eu sei disso. Celso, não entendo nada de referência absoluta, relativa, o que é isso? Deixa um comentário, qualquer coisa eu te explico, tá bom? Vamos lá. Então, o que seria o jeito mais prático? Por exemplo, assim, ó, acontece, por exemplo, de eu ter que colocar este mesmo imposto numa outra planilha. Aí a coisa já começa a ficar complicada. Por exemplo, olha só, vou vir aqui, vamos colocar um valor qualquer aqui, 100. Igual esse 100 aqui, vezes, aí nós vamos clicar aqui e vamos clicar aqui. E aí olha só aqui na barra de formas como ele já teve que colocar o nome da planilha, tudo, então foi ficando um pouquinho complicado. Quem olhar isso aqui até assusta um pouco, não é verdade? Então, deu o resultado certo, perfeito. Mas olha só como nós poderíamos fazer. Vamos clicar aqui, tem duas formas. A forma mais rápida seria você clicar aqui, na caixa de nome, aqui à esquerda da barra de fórmulas aqui, e simplesmente dar um nome, nesse caso aqui, imposto. Clica ali e digita. E dá um Enter. O que acontece agora? Se você clicar aqui, por exemplo, vamos clicar nessa célula aqui, a F4. Tá vendo que está mostrando o nome F4 aqui? E na de baixo a mesma coisa? Aqui na célula K3 já não está mais mostrando o nome que é a junção da coluna com a linha. Está mostrando o nome que nós definimos. Então olha só o que nós podemos fazer aqui. Igual este aqui vezes o nosso imposto. Tá vendo aqui, ó, que apareceu esse íconezinho aqui, está dizendo que é o intervalo nomeado. Perfeito? E vamos dar um Enter. Ué, Celso, mas deu certo o cálculo? Deu certo. Vamos copiar aqui para baixo. Olha só. E5 vezes imposto, E4, E6. Então, Celso, é para isso que serve? É para isso que serve, dentre outras coisas. Mas então, imagina aqui como fica muito mais fácil. Olha só esse endereço que se formou aqui nessa célula. C6 vezes apóstrofo ou aspa simples, exemplo, intervalo nomeado, apóstrofo, ponto de interrogação, exclamação, K3. Olha que nome complexo. Agora,
não fica mais fácil nós fazermos assim? Igual este aqui vezes imposto. Tá ali, enter. Viram só? Então, essa aqui, só por isso aqui já vale um joinha, vale um like, vale um comentário. Valeu, Celso. É isso aí. Então tá. Essa é a primeira parte. Mas os intervalos também nomeados servem para situações mais complexas, para nomear intervalos maiores. Imagina que você tem que fazer uma fórmula PROC-V, uma fórmula de soma. Então, é muito mais utilizado nesse sentido também. Celso, você disse que tinha duas formas de trabalhar com intervalo nomeado. Qual é a segunda? Ou melhor, dois locais. Então, ó, viram que a gente clicou aqui e define um nome. Mas se você vir aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, observa que nós temos aqui o nosso imposto, que é o que a gente acabou de calcular. Perfeito? Então, nós poderíamos vir aqui, clicar e definir o nome aqui. Óbvio que a gente já clicou aqui, Celso, mas qual dos dois está certo? Os dois estão certos. Aqui você vai vir, vamos supor que você colocou o nome errado, precisa modificar. Então eu vou clicar aqui, vou vir aqui, tá vendo? E vou clicar em editar. E olha só, já apareceu para mim aqui, tudo certinho. E aí eu poderia inclusive aqui mudar o nome, em vez de imposto, mudar para um outro nome e tal. É só para te mostrar que quando você tem que corrigir um intervalo, é aqui que você vai. Gerenciador de nomes, ok? Não vou mudar porque não tem necessidade. Agora, show de bola. Agora vamos para a segunda parte aqui. Eu tenho essa lista grande que eu propositalmente dividi ela em duas partes. Tem aqui, ó, então essa aqui vai do 1 até o 140 e aqui para baixo não tem mais nada. Então eu vou simular um erro aqui só para que você possa compreender do que eu estou falando. Eu vou selecionar aqui e vou dar um Ctrl asterisco e aí ele seleciona toda a região. O que é uma região? É onde contém dados e onde não haja células em branco que separe. Tá vendo que ele selecionou aqui e deixou aqui, ele não selecionou junto? Então, isto é o Ctrl asterisco. Olha só, selecionamos, perfeito? Celso, que nome eu posso dar para isso aí? Qualquer nome. Você pode clicar aqui ou você pode vir aqui na guia Fórmulas, definir nome, clicou e aí eu vou dar o nome de base, dados. Perfeito? E olha só, lista grande, ele está colocando aqui o nome da planilha e a região que nós colocamos. Vou dar um OK. Se você quiser colocar um comentário aqui, pode. OK. Beleza, Celso. Agora vamos fazer um exemplo de PROC-V disso aqui. Então, imagina que você quer, cada vez que você digitar aqui esse código, você quer que retorne os outros dados aqui. Imagina que isso aqui é um código de um vendedor, por exemplo, ou um código de uma região que a tua empresa trabalha. Aí você que sabe. Olha só. Então, a nossa base aqui desse PROC-V vai ser a célula C5. Então nós vamos aqui à direita, igual PROC-V, abrimos parênteses, valor procurado, a célula aqui da esquerda, ponto e vírgula, matriz da tabela. Aqui eu vou te passar uma outra dica. Celso, se eu não lembrar o nome que eu utilizei, como é que eu faço? Você pressiona aí no teu teclado a tecla F3. E aí abre-se todos os nomes que você tem disponíveis aqui, os intervalos nomeados. Maravilha, hein? Então eu vou clicar aqui, base de dados, lembra que a gente colocou? Ok. Essa é a minha matriz, ponto e vírgula. Número índice da coluna é o 2, ponto e vírgula. Correspondência exata. Fechamos aqui e vamos dar um Enter. Por que deu aqui não disponível, erro? Porque nós não colocamos nada aqui, vou colocar um aqui. Olha só, que maravilha, hein? Vamos diminuir aqui o tamanho da fonte, que está gigantesca. Perfeito. Tamanho 12. Celso, mas que data é essa? Não te preocupa, aqui não está formatado como data. Vamos vir aqui, data abreviada. Opa, já deu certo. Outra coisa que nós não fizemos aqui, Celso, você está indo muito rápido, essa fórmula eu não conheço. Tem uma aula na descrição dos vídeos que é a explicação sobre a fórmula PROC-V. Vai lá, uma aula completa, 20 minutos te explicando todos os detalhes dela. A aula desta aqui não é para isso, então vai lá. Agora nós vamos pegar aqui e vamos copiar essa fórmula aqui para nós ganharmos tempo, não é? Vou dar um Ctrl C
E aí é o seguinte, F2, Ctrl V, e aí nós vamos alterar aqui para 3, F2, Ctrl V, 4, F2, Ctrl V, 5, 7, aqui agora já estou esquecendo, 6, 7, perfeito, 8, 9. Poxa, Celso, tá, vamos lá. Mas o que você fez aí? Preço unidade, vamos selecionar aqui, vamos colocar como moeda. Celso, eu não entendo essa forma, já te disse. Vai lá na descrição do vídeo, tem a aula explicando a fórmula PROC-V, tá bom? Mas em essência aqui a gente está colocando o número de cada coluna aqui. A coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom? Então, Celso, mas que é isso? Olha só como a gente transformou o Excel. Eu quero aqui o número 1000. Opa, não tem número 1000. Por que não tem número 1000? Porque a gente só colocou até o 140, né? Então vamos botar aqui a 135. Olha só, puxou todos. Show de bola, Celso, que maravilha. Só que tem um detalhe, imagina que a tua lista aqui ela continua crescendo. Então vamos selecionar aqui essa base de dados. Vamos copiá-la, Ctrl X, aliás, recortá-la para ficar mais fácil. E aqui abaixo, Ctrl V. Show, Celso! Então agora se eu botar 141 vai dar certo? Vamos testar aqui. Opa! O que está havendo aqui? Por que não deu certo, Celso? Porque nós fizemos um intervalo nomeado que não previu a expansão. Então, olha só, como é que eu mudo isso, Celso? Vamos lá em dados, aliás, fórmulas, gerenciador de nomes. Lembra da nossa base de dados aqui? Olha só, ela vai até 141, lembra? Então, vamos melhorar isso aqui. Vamos clicar e vamos vir aqui até o final e vamos até o último elemento e dar mais uma seta para baixo. E aí ele colocou as colunas inteiras. Ok, fechamos. Vamos ver o que aconteceu aqui. Opa, e o 1000? Tá certo. 1100. Viram só? Tá puxando de todos. Então é para isso que servem os intervalos nomeados. É muito potente, não é? Vamos simular aqui o cálculo do imposto, aquele que a gente já definiu o nome. Igual. Aqui eu marquei o estoque como sendo financeiro, não é, né? Vamos melhorar isso aqui, vamos ajeitar. Isso aqui é número. Número sem casas decimais aqui, vamos deixar assim, tá bom? Perfeito. Vamos calcular aqui um imposto, só para fins de exemplo. Igual o total vezes o nosso imposto. Celso, não lembro o nome, F3 no teu teclado. Lembra aqui, ó, imposto, ok, enter, imposto. Vamos dar um nome aqui para essa coluna. Perfeito. Show de bola. Essa aula aqui, hein, vai te ajudar muito. Qualquer dúvida, se eu acelerei demais, se eu falei alguma coisa que ficou mal entendido, deixa um comentário. É só para te introduzir nessas possibilidades. Nas próximas aulas a gente vai usando essas técnicas e vamos revisando elas. Valeu? Então é o seguinte, aqui é o final da aula. Tem os links ao final desta planilha que você pode baixar aí no nosso site. O link está na descrição do vídeo. Tem aqui link para outras aulas. Aqui tem uma lista grande que eu não mexi nela para que você possa fazer os teus testes e baixar e observar esses intervalos nomeados e fazer aí as tuas considerações, os teus testes, as tuas análises, ok? É isso aí. Muito obrigado. Curta, compartilhe, comente, deixe aí um recado para a gente, é muito importante. O canal está crescendo e nós precisamos muito aí da tua ajuda. Então,
Deixa aí um comentário que aí você diz para o YouTube que está relevante, isso ajuda o algoritmo a entender que foi bom para você, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço, fique com Deus.